Seja. Graças a Deus, tudo ótimo. Que bom te ver aqui. Que bom. Ó, não consegui te chamar ainda. Meu Deus do céu, é uma correria. Mas vou te chamar. Não Vai tem dar, vai dar problema. certo. Não tem problema, querida. Eu primeiro Vi tenho que. tua mãe Hã? segunda-feira. Vi tua Ah, mãe segunda-feira. Que linda. ela tá certinha lá na hidroginástica, né? Tá. Nossa, isso daí eu prezo muito com ela, sabe? Falo, você não pode parar. Inclusive é eu que faço lá o depósitozinho lá para academia, né? Então eu falo, não, você Ai, não pode parar. Às vezes ela para, tem que fazer alguma cirurgia, ela fez uma cirurgia do olho, teve que parar ela uns deve dias, estar aqui. mas ela, Uhum. ela, ela te ama. Fala, nossa, que menina boazinha. Ela me abraça, ela me beija. Eu falei assim, ela é um amor de pessoa, mãe. E daí ela falou assim, daí ela fala assim, você conhece a minha filha há muito tempo? Daí eu falo assim, eu conheço desde outubro de 2024, mas eu não conheço ela pessoalmente. Menina, é verdade? É, mas, Deus. mas nós vamos fazer um esforço, né, Andréia? Tá passando, a gente tem que marcar, né? É que, tipo, eu vou para aí poucos dias e a sua agenda também é bem grande, né? Mas antes de eu ir para aí agora, a próxima vez, eu vou te dar um toque para ver se a gente consegue pelo menos tomar um cafezinho, Isso, tá vamos bom? sim, Tá bom? tá certo. Então vamos, eu acho que as meninas hoje acho que perderam um pouquinho a hora, né? Mas acho que vai chegar aí as embaixadoras. Então nós vamos iniciar hoje, né, hoje nós vamos falar sobre, nós estamos trabalhando nessa mentoria, né, sobre identidade, quem nós somos no Senhor. Você conseguiu ver ontem, Andréia? Consegui? Então tá, eu acredito que Deus está trabalhando um outro nível em nós agora, né, sobre a identidade. E hoje nós vamos falar da identidade sobre nós sermos comprada com preço. Nós fomos comprada com alto preço. E o sangue de Jesus, ele não nos tocou em vão. Então, esse vai ser o nosso tema de hoje. Nós vamos orar. E eu quero saber se vocês estão fazendo, né, o PDFzinho que eu enviei lá no grupo, seguindo o jejum de Isaías 58. Porque o jejum de Isaías 58 é o que vai porque a identidade, minhas irmãs, não adianta nada a gente ficar falando aqui, ministrando, se o Espírito Santo não atuar em nós. Porque essa identidade é de Deus, a missão é de Deus. E Deus é que vai colocar em nós essa certeza, essa certeza absoluta. Então, por isso que a gente está ali colocando, né, o dia 2 que a gente tinha que meditar em Isaías 58, ah, do verso 3 do B até o verso 6 e colocar ali descobrir agora as correntes que te prendem. Quais são as correntes que têm te prendido, né? Será que é a corrente do medo? Será que é a corrente da comida? Será que é a corrente da insatisfação? Será que é a corrente da cegueira, que você não consegue enxergar quem você é no Senhor, não consegue manifestar as virtudes do Senhor em momentos que precisam ser manifestados? Por exemplo, quando a gente passa por uma situação adversa, qual é a nossa reação? Quais as virtudes de Deus que a gente apresenta, que a gente manifesta nesse momento, né? Porque lidar com o dia a dia na sua tranquilidade é muito fácil. Mas a gente apresenta nossas virtudes, ou seja, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, nos momentos do nosso dia a dia, nas nossas adversidades. Então é assim que a nossa identidade como filha, ela vai sendo manifesta. É assim que a nossa identidade como filha vai apresentando o pai a outras pessoas, porque as pessoas vão olhar para nós e vão dizer assim: "Nossa, a Andréia é diferente, a Letícia é diferente, a Fernanda é diferente. Por que que elas são diferentes? Que elas
como que elas conseguem lidar com essas situações, nesse equilíbrio, nessa paz, como que elas conseguem passar por esses lutos, com essa dor tão profunda, mas entendendo que ela faz parte de uma missão. Ela faz parte da missão de Deus aqui, que é servir o próximo e manifestar a Deus às pessoas. Então, a nossa identidade está tratando disso, quem nós somos, né? Quem nós somos de fato no Senhor. E eu gostaria de começar esse encontro hoje falando nisso, falando meu resultado para vocês, né? Teve vários testemunhos ali. Contei para vocês que eu estava quase caindo no pecado, naquele pecado da condenação, né? Que o inimigo, ele veio para nos condenar. E nós que somos salvas, não há mais condenação para nós. E aí a condenação era o quê? Que eu já tinha eliminado 30 quilos e tinha quase voltado nos 30 de novo e não estava me posicionando, voltando de novo, estava comendo minhas emoções, estava caindo ali nas ciladas que o inimigo estava lançando na minha mente. E aí, quando eu falei, não, eu vou me posicionar agora, eu quero me posicionar. E mesmo, e o inimigo falava na minha cabeça, isso é uma vergonha, você é uma mentora. Então, o inimigo, ele vai sempre fazer isso com a gente. Ele vai sempre distorcer a verdade de Deus, né? Ele falava assim na minha cabeça, mas você emagreceu e você voltou, você fracassou, você é uma fracassada. Então, sempre há setas, mas quando você se posiciona, isso é um alívio. É um alívio. E o posicionamento, né? Que quando o posicionamento nada mais é do que uma decisão. Não, eu vou decidir me cuidar de novo. Eu vou decidir agora, porque eu sei o caminho. E aí o Espírito Santo me trouxe, Angelita, você pode até ter subido na balança, mas você não está na mesma condição que você estava em 2023. Hoje você tem conhecimento e ninguém te tira isso. Hoje você sabe o caminho de volta e muitas mulheres não sabem. Então isso faz parte da minha missão, através da sua vida, para apresentar isso para milhões de mulheres. Então vai lá e se posiciona. E através do meu posicionamento, o que que aconteceu? Várias outras mulheres aqui contaram seus testemunhos lá no grupo. Louvado seja Deus por isso. E minha irmã, entenda uma coisa: nenhuma condenação há sobre as nossas vidas. Nenhuma. Jesus já comprou isso. Ele já pagou esse preço lá na cruz do Calvário. E nós precisamos receber essa bênção. Ter isso no nosso coração. Não fica recebendo as condenações que o inimigo quer fazer na sua cabeça. Não fica recebendo, não aceite isso. Pergunte ao Espírito Santo. Qual é o propósito do Espírito Santo nisso? E aí, meu resultado hoje, né? Em menos de 3 dias, são quase 3 quilos a menos. E eu tô aí firme no meu propósito. Estou firme, tendo várias aí iluminações do Espírito Santo. E estou muito feliz, porque resolvi me posicionar. E eu acredito que você também, que começou junto comigo, você já está tendo resultados. Se você não está aqui para perder peso, então você vai receber agora a palavra, a nutrição, né? Então vamos, eu tô colocando lá nos meus stories lá a minha rotina. Minhas irmãs, pequenas mudanças fazem grandes diferenças. Grandes, grandes. 10 minutos, 20 minutos que você acorda mais cedo para fazer alguma coisa diferente, isso vai trazer um resultado para você. Então, não se prenda assim, ai, é pouco. Ai, 5 minutos meditando na palavra é pouco. Não é pouco. A longo prazo, isso dá um impacto tremendo. Igual eu tô pedindo para vocês. Medite nesse PDFzinho que eu mandei lá para vocês. Responda as perguntas, tira um tempo com o Senhor e vocês vão ver, porque aí nós vamos fazer o sentido da mesa mesmo. A mesa profética é o quê? Para que o pão seja repartido. E o pão só é repartido quando o testemunho chega, né? Olha só quantos pães nós repartimos ontem. A partir do testemunho que eu contei aqui, outras mulheres colocaram lá no grupo. Nossa, o testemunho da Angelita me deu força, o testemunho da Angelita me deu ânimo. Então, o de vocês também vão causar isso. Esse é o impacto. Esse é o propósito do Mesa Profética. Entenderam? Então, nós estamos aqui nos nossos encontros, nas nossas mentorias, nós estamos aqui treinando, né? Treinando a nossa fala, treinando o compartilhar do nosso pão. Por isso que eu
peço para você, esteja aqui inteira. Vamos pegar o máximo que Deus quer oferecer para nós. Amém? Então vamos orar para a gente dar início? Feche teus olhos, pede para o Senhor, Senhor, hoje eu quero entender mais um pouco da tua palavra, me ajuda. Vem, Espírito Santo, sobre mim e toma o governo. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, Pai amado, no nome de Jesus Cristo, nos colocamos diante de Ti com temor, mas também com confiança, porque sabemos que não fomos trazidas até aqui por acaso. O Senhor conhece cada mulher que está nessa mesa hoje. O Senhor conhece as dores que ninguém viu. O Senhor conhece os lugares de vergonha. O Senhor conhece os ciclos que se repetem. O Senhor conhece as culpas escondidas. O Senhor conhece a forma como muitas vezes nos olhamos com dureza, com desprezo e com acusação. Mas hoje, Pai, nós te pedimos que a luz da tua palavra entre exatamente nesses lugares. Espírito Santo de Deus, revela Cristo a nós, revela o valor da redenção, revela o preço que foi pago, Senhor, revela o coração do Pai a nós, que hoje não seja apenas mais um encontro, que hoje seja um reencontro, que hoje seja um reposicionamento, que hoje seja um dia em que a mentira perca toda a força e que a verdade volte a governar em nossas vidas. Nós queremos te ouvir, Pai, como filhas. Nós queremos receber do Senhor como filhas. Nós queremos sair daqui vivendo como filhas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Vamos lá. Hoje o nosso tema é comprada com preço. Nossa identidade de hoje é saber que nós fomos comprada por um preço. Então, o sangue de Jesus, ele não tocou nem eu, nem você em vão. Existe um propósito para isso. Então, hoje eu quero conversar com vocês aqui nessa mesa sobre uma verdade quando essa verdade ela entra no nosso coração, muda completamente a forma de como a mulher se vê, como ela se trata e como ela se posiciona. Então, olha o nível hoje da nossa mesa, da nossa meditação. Você vai se enxergar, você vai mudar o entendimento a seu respeito, como você se vê, como você se trata, como você se posiciona. Porque tem mulher que até acredita, minhas irmãs, que Deus existe. Tem mulher que até ama a palavra de Deus. Tem mulher que até quer viver algo novo, mas na prática ainda se move como alguém que não entendeu o próprio valor diante de Deus. Você sabe o valor que você tem diante de Deus? Muitas vezes nós falamos que amamos a Deus, mas nós nos desprezamos. Muitas vezes nós falamos que amamos a Deus, mas nós nos desprezamos. Nós oramos, mas muitas vezes nos acusamos. Nós somos as primeiras a nos acusar. Nós somos as primeiras a nos chicotear. Nós queremos mudança, mas nos tratamos como nossas próprias inimigas. Nós cremos sim na cruz de Cristo, mas muitas vezes continuamos vivendo como se pertencêssemos à vergonha. E nós não pertencemos à vergonha, nós pertencemos ao Senhor. E hoje eu quero te dizer uma coisa logo agora, aqui no começo dessa mesa. O sangue de Jesus não tocou você em vão. Repete essa frase aí na sua mente. O sangue de Jesus não me tocou em vão. Cristo não foi à cruz apenas para melhorar o nosso comportamento. Cristo não foi para a cruz apenas para nos dar alívio emocional. Cristo não foi para a cruz apenas para nos livrar de um castigo. Cristo foi à cruz para nos redimir. E a redenção, ela significa um resgate. Ele nos resgatou, ele nos tirou das trevas, ele nos trouxe para a luz. Redenção significa recondução.
Significa aquilo que parecia perdido e foi reivindicado de volta. Então, hoje, nós não estamos falando apenas sobre o perdão. Nós estamos falando sobre pertencimento, estamos falando sobre valor, estamos falando sobre identidade restaurada. O texto base para a gente conversar sobre isso é 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 a 20. E, minhas irmãs, eu vou falar um segredo aqui para vocês. Existe um mistério tão grande, mas tão grande, quando você pega o versículo e você vai para o lugar secreto e lê esse versículo uma, duas, três, quatro, cinco, seis, até esse versículo entrar dentro de você. Quando você faz isso, o Espírito Santo ele traduz esse versículo dentro de você, que nunca mais você esquece esse versículo. Você pode até falar ele de outra forma, não com as mesmas letrinhas que tá aqui na Bíblia, mas você lembra dele dentro de você e dentro do seu coração. Porque é isso que é o lavar pela palavra. A palavra nos lava, a palavra nos transforma, nos guia, nos orienta. Então, não adianta nada a gente vir só aqui na mesa e não anotar aquilo que a gente tá vendo e depois não ir diante do Senhor para conversar com o Senhor sobre isso. Porque senão vai ser só aqui. Às vezes você pode falar assim: nossa, mas essa palavra de hoje me impactou, essa palavra de hoje me orientou, fez sentido para minha vida. Mas se você não tiver a tradução do Espírito Santo, minha irmã, vai ficar só nas migalhas. Entenda isso de uma vez por todas. Essa mesa precisa ser uma mesa aonde nós venhamos trazer aqui um pão compartilhado direto do céu, direto da tradução que o Pai fez através da sua palavra ao nosso coração. Então anota aí, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19 e 20. E diz assim: ou não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmas, porque vocês foram compradas por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Eu quero que você perceba uma coisa aqui muito importante nesse texto. Paulo, ele não está falando aqui apenas de uma alma. Ele não está falando apenas de um pensamento. Ele não está falando apenas de salvação futura. Paulo está trazendo a redenção para um lugar muito concreto, para o corpo, para a vida, para o pertencimento e para a forma de existir. Paulo está falando para a gente: olha, o seu corpo não é seu, a sua vida não é sua. Você pertence a algo muito maior. Você pertence a um Deus soberano, que tem uma vontade, que tem uma missão. E que você, a partir do momento que você entende que você é filha e que você tem uma identidade, você entra nessa missão de Deus aqui na terra. E qual que é essa missão? Às vezes a gente lê coisas na Bíblia, minhas irmãs, que a gente fica meio atordoado. Tem uma passagem na Bíblia que fala assim que todo mundo tem que ter o mesmo pensamento. E aí a gente fica meio atordoado com isso, porque como que uma pessoa vai ter o mesmo pensamento? Mas quando a gente vai entendendo Deus quem ele é na sua totalidade, porque Deus, ele é total. Ele não precisa de mim, ele não precisa de você, ele não precisa de nós para nada. Ele é completo na sua totalidade. Vocês concordam comigo? Ele é completo na sua totalidade. Mas então por que que ele resolveu enviar Jesus na terra e falar que Jesus é o primeiro filho e que nós também seríamos filhos? Porque a vontade de Deus é que nós nos tornemos uma família. Esse é o pensamento que todos devem ter. Nós somos a família de Deus e nós somos filhas, com o propósito de quê? De servir. Agora, o serviço, o servir, vai ser
a partir de várias práticas. Por exemplo, eu aqui na comunidade Reconstrução, eu estou servindo vocês a partir do quê? A partir daquilo que é o meu espinho na carne que Deus tem trabalhado na minha vida. Então eu estou servindo vocês dessa forma. E nós estamos construindo aqui um relacionamento, uma amizade, nós estamos compartilhando o pão. À medida que eu conheço cada uma de vocês, faz mais sentido ainda a minha vida. E à medida que vocês me conhecem, faz mais sentido a vida de vocês. Isso é o evangelho. Evangelho é comunhão. Evangelho é a gente entender quem a gente é e a nossa missão, mas dentro da missão de Deus. Não é que eu tenho uma missão específica aqui, a Antônia tem outra missão, a irmã Mariângela tem outra missão, a Samara tem outra missão. Não. Nós estamos debaixo da missão de Deus, da vontade de Deus aqui nessa terra. Faz sentido para você? Faz sentido ou não? Ficou meio confuso. Deus tem uma missão. A missão dele é que nós formemos uma família. E através dessa família, por que família, Angelita? Porque o próprio Jesus apresentou Deus para nós como pai. E pai quer ter família, minhas irmãs. Pai quer ter família. Mas muitas vezes nós encontramos aquele irmãozinho lá que não entendeu isso ainda. E eu encontro vários, principalmente na minha família, meu Deus do céu. Aquele irmãozinho que não entendeu ainda isso. E aí esse irmão, ele acha que você tem que assumir a responsabilidade dele e viver a vida dele. E servir não é isso. Serviço, servir da maneira que Jesus servia, era acolher, expressar o amor do Pai, mostrar que existe um Pai que nos conduz. E servir também em amor, em generosidade. Muitas vezes a gente pode ajudar financeiramente uma pessoa, mas não se responsabilizar pela vida da pessoa. Então é isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui para nós. Nós temos um corpo, nós temos uma vida, mas esse corpo não pertence a nós, essa vida não pertence a nós, ela pertence ao Senhor na nossa forma de existir. Ele está dizendo assim, ó, vocês não são de vocês mesmas, vocês foram compradas por preço. Então, glorifique a Deus no vosso corpo. Isso aqui é muito forte quando a gente entende isso. Porque a mulher ferida, ela quase sempre acredita em uma dessas duas mentiras que eu vou falar aqui para você agora. Ou ela acha que o corpo dela não importa para nada, ela não tem a consciência de que o corpo dela é que vai inserir ela na missão de Deus e abraçar o outro para o outro sentir Deus aqui na terra. Ou ela acha que o corpo é um problema. Não é verdade? Muitas vezes a gente não, nossa, mas meu corpo é um problema. Meu Deus do céu. Meu corpo não importa. Ah, não, ó, eu vou comer isso, e vou comer aquilo, e vou comer aquilo, e vou comer aquilo, porque não vai causar nada no meu corpo. Não conhece o que o alimento pode causar no corpo. Todas essas celulites que fica no nosso corpo é causada pelo que a gente coloca dentro da nossa boca. Excesso de açúcar. Excesso de açúcar. A maioria das inflamações que nós temos no nosso corpo é excesso de açúcar e excesso de carboidrato. Então, quando a gente tá nessa ferida ainda, é essa mulher que tá nessa fase ainda, que é aquela mulher ferida, ela tá acreditando ou que o corpo não importa, ou que o corpo é um problema. Mas a Bíblia não diz nenhuma dessas duas coisas. A Bíblia diz que o corpo não é descartável. Nosso corpo não é descartável. A Bíblia não diz que o nosso corpo é o nosso inimigo. A Bíblia não diz que o nosso corpo é um detalhe sem importância. A Bíblia está dizendo que o nosso corpo, ele entrou na redenção. Eu vou repetir, o nosso corpo, ele entrou na redenção. Ele foi comprado, ele foi resgatado. E isso muda tudo a história. O que significa então, Angelita, ser comprada com preço? Quando o apóstolo Paulo ele usa essa linguagem,
Ele está dizendo que havia um estado de cativeiro, um estado de ruptura, uma deformação, uma alienação. A queda, ela veio, ela feriu o homem, ela feriu a percepção, ela feriu o conceito, ela bagunçou todos os afetos, ela distorceu toda a nossa percepção de quem nós somos. A queda fez a mulher esquecer quem ela era e a quem ela pertencia e como ela deveria viver. A queda fez isso conosco. Mas louvado seja Deus que hoje nós estamos aqui nessa mesa e nós estamos entendendo que Cristo entrou exatamente aí nesse detalhe. Ele não entra apenas para dizer para mim e para você, está tudo bem, pode continuar assim. Não. Ele entra para nos resgatar. Ser comprada com preço, com alto preço, significa você foi tirada de um domínio e trazida de volta para o propósito. É forte isso, não é? Você foi, você foi tirada de um domínio e trazida de volta ao propósito. Você não foi apenas perdoada, minha irmã. Você não foi apenas perdoada para continuar vivendo, como se ainda pertencesse a um lugar aonde você foi arrancada. Você foi redimida. E é muito forte isso daqui, porque tudo que nós estamos pensando aqui nos mostra que Deus não veio apenas apagar uma culpa isolada. Ele veio restaurar estruturalmente aquilo que foi quebrado. Então, quando você ouve, você foi comprada com preço, você precisa entender que isso significa a sua história não termina na sua queda. Minha irmã, a sua história não termina nas suas quedas. A sua identidade não termina nas suas deformações. O seu corpo não termina na sua desordem. A sua vida não termina no cativeiro que tentou te definir. Cristo pagou um preço porque Deus decidiu reconciliar você ao desenho original dele. O preço, ele revela o quê? O valor. O preço do sangue revela o valor que nós temos. E o nosso valor não está na nossa capacidade, não está no que a gente faz, não está no que a gente deixa de fazer, não está no quanto a gente acerta, não está no quanto a gente erra. Não está nisso o nosso valor. Aqui está um ponto que eu quero que entre bem profundo no seu coração, minha irmã. Muitas mulheres vivem tentando descobrir valor em lugares errados. Elas tentam encontrar valor, às vezes, no elogio. Se alguém não elogia, ah, não, eu tô sem valor. Ninguém me elogiou hoje. Elas tentam encontrar valor na aprovação. Ah, eu tô fazendo isso e ninguém tá vendo. Ninguém tá, ninguém tá falando. A Nia tá falando aqui, às vezes tá cortando. Será que é minha internet? Tá cortando para todo mundo? Ou tá bom? Escreve aqui para mim. Então, às vezes, tenta encontrar valor no elogio, na aprovação, na aparência, no controle, na performance espiritual. Nossa, aquela mulher lá ora muito. Eu vou ficar perto da Antônia porque ela é uma mulher que acorda de madrugada para orar. Deus fala muito com ela, mas eu quero ficar perto dela porque só assim eu vou ter valor. Não é assim que a gente encontra os nossos valores, minhas irmãs. Ter irmãs abençoadas do nosso lado é essencial. Eu amo tudo isso, mas o nosso valor não está no quanto nós conseguimos emagrecer ou não. Não está no quanto nós conseguimos agradar o outro ou não. E nós precisamos nos libertar disso mesmo hoje, para a gente viver essa liberdade da nossa identidade. É por isso que há muita
instabilidade em nós. Por isso que muitas mulheres vivem instáveis. Uma hora tá lá em cima, outra hora tá lá embaixo. Uma hora tá bem, outra hora tá lá embaixo. Uma hora tá feliz, outra hora tá triste. Uma hora tá querendo conquistar o mundo, no outro dia quer morrer. Porque quando elas pensam dessa forma, elas só se sentem melhores quando elas acertam. E quando elas recaem, elas se sentem um nada. Deus está falando muito com o meu coração hoje. E eu acredito que com o seu também. Porque, como eu confessei para vocês aqui, eu estava com vergonha de ter subido tanto no peso. Mas o meu valor não está no tanto que eu subi. Está no preço que Cristo pagou na cruz do Calvário pela minha vida e pela sua vida. O Evangelho, ele demonstra que o nosso valor não é definido pelo nosso desempenho. O nosso valor não é definido pela sua regularidade. Ele não é definido pelo que disseram sobre você. Ele não é definido pela sua fase mais escura. Seu valor é revelado pelo preço pago por você na cruz do Calvário. Escreva isso num lugar bem grande aí na sua casa e nunca mais esqueça disso. Seu valor é revelado pelo preço que foi pago por você na cruz. E foi um preço de sangue. Foi uma vida que foi dada pela sua vida para um propósito. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19, diz que vocês foram resgatadas não por prata nem por ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. O precioso sangue de Jesus. Presta atenção nisso, minha irmã. Não foi um preço barato. Não foi um preço simbólico. Não foi um preço qualquer. Foi sangue. Sangue de Jesus. Foi uma vida que foi dada pela sua vida. Isso significa, isso significa que Deus não olhou para você e nem para mim como se nós fôssemos um lixo para descartar. Ele olhou para mim e para você como algo que, embora feridas, embora machucadas, embora carregando as dores que nós carregamos, as rejeições que nós carregamos, as falhas que nós carregamos, ainda nós carregamos um destino, ainda nós carregamos um sentido, ainda nós carregamos um valor redimível. Ninguém paga alto preço por aquilo que considera sem importância. Ninguém paga alto preço por aquilo que considera sem importância. Então, quando a cruz fala, ela está dizendo: você tem um valor para Deus. Não porque você performou bem, não porque você nunca caiu, não porque você chegou aqui pronta, mas porque o amor redentor de Deus decidiu entrar na minha e na sua história. Minhas irmãs, isso é tremendo. Isso é impactante para o nosso coração. Nós precisamos entender o nosso valor. O nosso valor está no sangue. Não depende do que você faz ou deixa de fazer. Entenda isso de uma vez por todas. O nosso corpo também entrou nessa redenção. Esse é um ponto e ele é muito importante para nós, porque muitas mulheres foram ensinadas a ter uma espiritualidade que abandona o corpo ou que agride o corpo. Vou repetir. Muitas mulheres foram ensinadas a ter uma espiritualidade que abandona o corpo ou que agride o corpo. Tem até um chavão no nosso meio evangélico.
Ah, nós que é crente, nós não bebe, mas nós come que é uma beleza. Não é assim? É um ensino a abandonar o corpo e agredir o nosso corpo. Porque quando a gente não está tendo responsabilidade com o nosso corpo, a gente está ferindo aquilo que foi comprado por alto preço. Concorda comigo? Então, ou muitas vezes a mulher trata o corpo como inimigo. Quantas vezes você chegou já em frente ao espelho e falou assim: Nossa, como eu tô feia, como eu tô horrível. Gente, nada me cabe hoje. Eu não vou nem sair de casa, porque eu não consegui achar nada para me vestir. Ou às vezes trata o corpo como um enfeite. O corpo é tão bonito que coloca aquelas roupas lá para desfilar, tratando o corpo como enfeite, para as pessoas olharem, para as pessoas desejarem. Minhas irmãs, eu já teve uma pessoa que falou uma coisa para mim uma vez que eu fiquei muito desnorteada. E eu fiquei questionando se essa pessoa era cristã mesmo. Essa mulher falou para mim assim: Angelita, se eu tivesse um corpão igual você, ah, mas eu ia desfilar. Ah, mas eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo. Eu fiquei olhando aquilo ali e eu falei assim: meu Deus, o que é isso? Eu sempre desprezei meu corpo. Sempre desprezei. E hoje o Espírito Santo está trazendo esse valor para mim. Eu sempre desprezei meu corpo. Quando eu era pequena, eu corria muito, eu subia muito em árvore, eu sempre tive músculo nas pernas. Eu odiava isso. Eu usava saiona lá no pé para não mostrar o músculo da minha perna. Enquanto hoje, milhares de mulheres ficam na academia para fazer músculo nas pernas. E os músculos que eu tenho na perna é de correr e subir em árvore. Muitas vezes também a gente trata o corpo como um castigo. Muitas vezes a gente trata o corpo como uma vergonha. Mas o apóstolo Paulo está dizendo para nós: glorifiquem a Deus com o seu corpo. Glorifiquem a Deus com o seu corpo. O corpo não ficou do lado de fora da redenção. O corpo não é uma peça descartável. O corpo faz parte da resposta que nós damos a Deus. E eu quero falar isso com muito carinho e muito cuidado hoje, mas com uma verdade muito profunda. Tem mulher que diz que ama a Deus e isso serve principalmente para mim, mas trata o próprio corpo como um lugar de guerra sem misericórdia. Se xinga, se despreza, se pune, se sabota o tempo todo, se abandona e depois chama isso ainda de disciplina, de maturidade e de responsabilidade. Mas não é. Muitas vezes, isso é só uma identidade ferida, tentando produzir transformação pela violência. O evangelho não chama eu e você para violentar o nosso corpo. Tudo precisa ser leve, tudo precisa ser tranquilo, tudo precisa ser com clareza de entendimento. O evangelho chama eu e você para reconciliar o nosso corpo ao propósito maior, ao propósito de Deus, a missão que Deus trouxe e colocou para a gente fazer parte. Então, nós entendemos que eu e você não cuidamos do corpo para fabricar nenhum tipo de dignidade. Eu e você cuida do corpo porque nós já recebemos dignidade. Já recebemos dignidade. Então, eu e você entende agora que a gente não jejua para punir o nosso corpo, mas a gente jejua para alinhar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito à verdade de Deus. A verdade de Deus. Como nós vimos ontem na meditação de ontem, Isaías 58, do verso 1 ao 3, que ele fala: grita com altos pulmões, grita para o meu povo a rebeldia deles, porque eles estão jejuando e esse jejum que eles estão fazendo
Eles estão atrás dos próprios interesses deles. Eles não estão atrás dos meus interesses. Eles não estão atrás da missão que eu estabeleci. Como Jesus falou, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. E qual que é a vontade do meu Pai? Que eu sirva o meu irmão. A vontade do Pai é que nós sirvamos uns aos outros, em amor, em alegria. Essa é a missão do Pai. Que essa família se construa e sirva uns aos outros. Então, o nosso jejum, ele vai trazer essa consciência da missão de Deus para a nossa vida, da missão de Deus para nós, aonde nós fomos colocadas, dentro da nossa família, com os nossos esposos, com os nossos filhos. E quando precisar da gente servir, a gente vai manifestar as virtudes de Deus através de nós. Como eu já falei, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, generosidade, mas às vezes também limites, às vezes também deixar de pegar a responsabilidade do outro e, e você fazer apenas a sua parte, a sua responsabilidade. E aí, o jejum ele vai trazendo essa consciência para nós quando a gente medita neles. Do versículo que hoje foi a nossa meditação, ele está falando assim, ó, do verso 3 em diante. Por que, ó povo questionando Deus? Por que jejuamos e tu nem notas? Por que nos humilhamos e tu não levas isso em conta? Acontece, aí Deus responde. Acontece que no dia do jejum de vocês, vocês estão atrás dos próprios interesses de vocês e ainda oprimindo os seus trabalhadores. Ou seja, oprimindo as pessoas. Quantas vezes, minhas irmãs, por falta de entendimento, a gente oprime as pessoas. A gente coloca um jugo em cima das pessoas que é um jugo pesado. E as pessoas nem querem mais viver o evangelho porque a gente colocou esse jugo na pessoa. Ah, você tem que fazer isso. Você tem que fazer mais isso. Ontem mesmo eu estava conversando com a menina que me ajuda a limpar aqui a casa. Eu falei para ela assim: olha, hoje o meu esposo, ele tá. Eu sei que o meu esposo ele vai voltar e eu sei que meu esposo um dia vai estar ministrando nessa mesa aqui junto comigo, para casais. Eu profetizo isso em nome de Jesus, porque isso era uma das coisas que a gente fazia na igreja. Mas sabe o que que eu fiz? Eu estraguei tudo. Porque naquela sede por Jesus, naquela fome por Deus, eu pegava na mão dele assim e eu ia atropelando tudo que nem um trator. Não, vamos pegar isso, vamos pegar aquilo, vamos pegar aquilo, vamos pegar aquilo, vamos fazer curso tal, vamos fazer curso tal, vamos fazer curso tal. E ele, por amor a mim, ele ia. E ele assumiu tanta coisa que foi tão pesado para ele, que ele falou assim, chegou um tempo que ele falou assim, não quero mais. Não quero mais viver dessa forma. Eu entendi que esse Deus, ele não é um Deus que me sobrecarrega, mas é um Deus que me faz viver leve. Porque senão ele não tinha me dado tudo isso que ele me deu até hoje. Então é nesse ponto que eu tô falando para você. Cuidado com os fardos que você coloca nas pessoas, para você não colher o fruto que eu tô colhendo hoje. Então, ele fala assim ainda: seria esse o jejum que eu escolhi? Que num só dia uma pessoa se humilhe e incline a cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco de cinza? É isso que vocês chamam de jejum e dia aceitável, Senhor? E aí depois a gente vai ver o jejum que Deus realmente quer, que é o de hoje que a gente está falando. Será esse o jejum que escolhi, que vocês quebrem as correntes da injustiça? E hoje eu pus lá no nosso PDFzinho que muitas correntes que têm aprisionado mulheres são correntes
de culpa, de rejeição, de abandono, de desprezo. Então, essas correntes, minhas irmãs, elas precisam cair, porque Deus tem um propósito para nós cumprirmos. Quando essas correntes caem, a gente fica livre na nossa identidade. Então, a gente começa a entender que a gente não vai comer bem a partir de agora para provar nenhum valor. A gente aprende a se alimentar em aliança, como um propósito, porque o nosso corpo, ele não é um resto, ele foi incluído na redenção. Isso é muito profundo porque muda a nossa motivação de tudo. A mulher escrava, ela tenta mudar o corpo pela rejeição, mas a filha redimida, ela aprende a honrar o corpo a partir do amor que foi derramado sobre ela na cruz. Então, o que que a queda ela fez com essa consciência? Ela fez a mulher esquecer duas coisas importantes: a quem ela pertence e quanto ela vale diante de Deus. E quando isso se perde, a mulher começa a viver como quem já não sabe mais nem a própria origem dela. Quando eu comecei aqui no projeto, me perguntaram assim: quem é Angelita? Eu não sabia responder essa pergunta. Você sabe responder essa pergunta? Mas responder profundamente. Quem é a Angelita? Qual é o propósito dela aqui na Terra? São as virtudes que ela já manifesta no dia a dia dela, nas adversidades dela, nos relacionamentos dela? Quais são as falhas que ela ainda apresenta no dia a dia dela? Quais são as virtudes que ela ainda precisa trabalhar para ela manifestar? Será que é a virtude da paciência? Será que é a virtude do amor? Quem que é cada uma de vocês nesse sentido que eu estou falando? Você precisa escrever para sua consciência chegar. Não é falar algo aleatório. Ah, eu sei que eu sou filha amada do Deus Altíssimo. Eu sei disso. E você também sabe. Ah, eu sou sal da terra, luz do mundo. Tudo isso é identidade. Tudo isso é identidade. Não está errado. Mas você precisa saber quem você é no seu mais íntimo do seu ser e no seu dia a dia, nos seus relacionamentos com as pessoas. Então, quando isso se perde, a mulher, vou repetir aqui, a mulher ela começa a viver como já nem sabe a própria origem. Ela se entrega àquilo que tenta governar ela, que é a compulsão, a ansiedade, a carência, a culpa, a comparação, necessidade de ser validada, medo de não ser suficiente. E isso vai fragmentando as nossas vidas. Ela ama a Deus, eu e você amamos Deus, mas muitas vezes não sabemos nos olhar com bondade. A gente até quer as mudanças, mas muitas vezes somos movidas pela vergonha. A gente quer santidade, a gente deseja santidade, mas ainda nos tratamos sem dignidade. E eu quero te dizer hoje, isso não é só um problema de comportamento. Isso é um problema de consciência. É uma consciência que ainda não foi redimida. Porque quem não entende profundamente que foi comprada com preço alto, e isso precisa ser testificado pelo Espírito Santo, minha irmã. Pede para o Espírito Santo testificar isso em você. Quem ainda não entende que foi comprada com um preço alto, continua vivendo emocionalmente como se ainda pertencesse ao lugar que Cristo já arrancou. Lá aquele lugar de trevas. Uma história que vai falar
com a alma é a história de Oséias e Gomer. Eu quero trazer essa história bíblica que é muito forte para esse dia que nós estamos meditando hoje. A história de Oséias e Gomer. Gomer se torna um símbolo de infidelidade, um símbolo de ruptura, de vergonha, de degradação. Ela representa uma vida que se desviou, se fragmentou e foi parar em um lugar de muita dor. Mas Deus manda Oséias ir atrás dela. E o mais impressionante é que Deus não manda Oséias apenas chamar ela de longe. Não manda apenas condenar ela. Não manda apenas fazer um discurso sobre erro. Deus manda resgatar. Isso, Oséias 3 está falando uma linguagem de compra, de resgate. Isso é uma imagem profética, minhas irmãs, do coração de Deus. A mulher se perdeu. A mulher foi parar em lugar de vergonha. A mulher entrou em alianças erradas. A mulher se distanciou do desenho original. Mas Deus não respondeu com rejeição. Ele respondeu com redenção, com resgate. E isso fala profundamente com nós que estamos sentadas hoje nessa mesa. Porque tem mulheres que ainda continuam pensando assim. Ah, agora eu fui longe demais. Agora eu me sabotei demais, como eu estava pensando há 3 dias atrás. Agora eu perdi demais. Agora eu errei demais. Eu envergonhei demais a minha história. Eu estraguei tanto, tudo de novo, que agora só me resta conviver com os meus pedaços. Mas o Evangelho está respondendo para mim e para você hoje. O resgate de Deus entra exatamente onde a vergonha dizia que já não havia mais retorno. Amém? Glória a Deus por isso. Fez sentido para você? Então hoje eu quero dizer para você, minha irmã, não use a sua história como um argumento contra a redenção. Se Deus decidiu pagar um preço, então a última palavra não é a nossa vergonha, não são as nossas quedas, não são os nossos deslizes. A última palavra é do Redentor. E eu quero dizer para você que a mentira que precisa cair hoje, os muros que precisa cair hoje, primeiro muro é que eu posso continuar me tratando desse jeito. O resgate de Deus, a irmã Mariângela pediu para repetir a frase aqui. O resgate de Deus, ele entra exatamente onde a vergonha dizia que já não havia mais retorno. O resgate de Deus entra exatamente onde a vergonha dizia que já não havia mais retorno. Então, a mentira que, o primeiro muro que precisa cair hoje é eu posso continuar me tratando de qualquer jeito. Não, isso não vai acontecer mais na nossa vida. Nós não podemos mais continuar nos tratando de qualquer jeito. Se você foi comprada com preço, a sua vida não é banal. O seu corpo não é banal. A sua história não é banal. Outro muro que precisa cair é meu valor depende do quanto eu consigo acertar. Seu valor não está na sua performance, não está no quanto você acerta. Seu valor foi estabelecido na cruz do Calvário. O outro muro que precisa cair. Meu corpo é meu problema. Seu corpo não é seu problema. Seu corpo é a sua história de redenção. Seu corpo é a história da missão de Deus aqui nessa terra através da sua vida. Seu corpo é parte da área que Deus quer reconciliar, restaurar e ensinar a viver em verdade. Então, outro muro, último. Eu estraguei demais a minha história para viver dignidade. Não. O sangue fala exatamente daquilo que parecia irreparável. Hoje o Espírito Santo quer quebrar
a lógica da vergonha, porque muitas mulheres já foram perdoadas, mas ainda não se permite viver como redimidas. Já foram alcançadas, mas ainda não se trata como alcançadas. Já ouviram o evangelho, mas ainda falam consigo mesmas como se fosse propriedade de acusação. E hoje o Senhor está dizendo: você não pertence mais a esse lugar. Amém? Então, como que a gente pode mostrar o Pai através dessa nova identidade? Dessa identidade que foi comprada por alto preço. Se eu e você fomos compradas por alto preço, então, a partir de agora, eu mostro o Pai quando eu vivo de modo coerente com o valor que ele declarou sobre mim. Então, eu mostro o Pai quando o quê? Quando eu honro aquilo que ele resgatou. Quando eu trato com dignidade aquilo que ele comprou com sangue. Quando eu não banalizo o corpo que ele incluiu na redenção. Quando eu deixo de me mover por autodesprezo e eu aprendo a viver em verdade, santidade e aliança. Uma mulher comprada com preço, ela revela o Pai quando ela para de usar o corpo como um depósito de culpa. Não há mais condenação, minha irmã. Por pior que seja a coisa que você fez, que você agiu, não há condenação. Precisa sim de arrependimento. E o arrependimento gerado pelo Espírito Santo, ele traz mudança. Quando ela para de transformar a comida em refúgio absoluto. Quando ela para de se relacionar consigo mesma como inimiga. E quando ela aprende que santidade não é punição, é coerência com pertencimento. Ela mostra que o pai não descarta. Ela mostra que o pai resgata. Ela mostra que o pai devolve a dignidade ao que o mundo chamou de resto. Então, para a gente caminhar para o final aqui, eu quero trazer um momento de verdade aqui nessa mesa e eu quero te fazer algumas perguntas hoje. Você realmente crê que foi comprada com esse preço? Ou você só repete isso, mas continua se tratando como se não tivesse valor nenhum? Você realmente crê que a cruz declarou dignidade sobre você? Ou você ainda continua agindo como se a recaída tivesse mais autoridade do que o sangue de Jesus? Você realmente crê que o seu corpo entrou na redenção? Ou você ainda trata o seu corpo com castigo, com vergonha ou como seu inimigo? Você realmente crê que você pertence ao Senhor ou ainda vive como se pertencesse à culpa, ao passado, à compulsão e à acusação? Porque eu vou te dizer uma coisa, minha irmã, com muito amor nesse momento. E isso serve para mim primeiro. O Espírito Santo está ministrando primeiro no meu coração. Tem muita mulher que quer uma vida nova, mas ainda fala consigo mesma como a voz do antigo cativeiro. Não mudou a consciência. Não, você não fala com você com amor. Você não fala com você com dignidade. E você precisa ter esse relacionamento com você mesmo. Como o salmista falava lá. Por que está batido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. E enquanto a linguagem do cativeiro continuar governando a gente por dentro, a transformação vai ser sempre sabotada. Por isso que hoje o Senhor não está apenas nos chamando para mudar o comportamento. Ele está nos chamando para mudar a consciência. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor por esse impacto que ele deu hoje a nós
nesse tema, o sangue de Jesus não te tocou em vão. Ele te tocou como um resgate total. E essa consciência de filha precisa chegar hoje. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigada, porque hoje o Senhor nos lembrou que nós não fomos tocadas pela cruz em vão. Obrigada porque o seu sangue, Jesus, não foi derramado apenas para perdoar os nossos pecados, mas para nos resgatar, nos reconciliar, nos restaurar a consciência de que nós pertencemos ao Senhor. Pai, muitas de nós ainda carregamos uma linguagem de cativeiro dentro de nós, Senhor. Muitas de nós, Pai, fomos perdoadas, mas continuamos nos tratando como acusadas. Fomos alcançadas, mas continuamos nos vendo como rejeitadas. Fomos redimidas, Senhor, mas ainda falamos conosco mesmas como se pertencêssemos à vergonha. Hoje nós te pedimos, Espírito Santo, quebra essa mentalidade, Senhor. Quebra essa mentalidade em nós, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Quebra essa mentalidade de escrava. Quebra, Pai, essa mentalidade. Quebra, Pai. Que toda voz de alto desprezo caia por terra agora em nome de Jesus. Que toda aliança com a culpa seja desfeita em nome de Jesus. Que toda forma de tratar o corpo como inimigo seja confrontada pela tua verdade em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, ensina-nos a honrar o que Cristo resgatou. Ensina-nos a viver como mulheres que pertencem ao Senhor. Ensina-nos a cuidar do nosso corpo, da nossa mente e da nossa vida a partir da redenção e não da rejeição. Nós renunciamos hoje à mentira de que o nosso valor depende do nosso desempenho. Nós renunciamos hoje à mentira de que a recaída tem palavra final. Nós renunciamos hoje à mentira de que o nosso corpo é problema, é castigo, é vergonha. E recebemos a verdade do Senhor. Nós fomos compradas com preço. Nós fomos alcançadas com o amor maior do mundo. Nós fomos chamadas à dignidade. Nós fomos reconciliadas ao propósito. Que a nossa vida venha revelar o Pai. Que a nossa forma de existir revele o Pai e que a nossa forma de cuidar do outro seja a revelação que o Pai veja hoje na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Minhas irmãs, passamos 4 minutinhos. Eu queria ouvir uma pessoa só. E depois eu queria que vocês compartilhassem o impacto dessa mensagem lá no grupo. Porque o sentido da nossa mesa é um pão compartilhado. E todas as vezes que vocês comentam lá, a nossa comunidade fica mais forte. A nossa comunidade se une mais. E a gente vai se conhecendo mais. E conhecendo o tanto de Deus, o tanto que Deus já clarificou a sua mente. Amém? Abra o microfone uma pessoa. Gostaria que uma pessoa compartilhasse aí o que essa mensagem compartilhada. Eu tô vendo aqui a Letícia bem emocionada. Lê, você quer abrir o microfone? Quer falar o que que você sentiu? Não vou conseguir falar muito, mas essa, essa é uma reunião, uma mesa que a gente teve que eu vou ter que rever muitas vezes, porque eu ainda ajo assim, e eu acho que
essa, eu vivo tentando definir por que que eu como sem fome, porque, porque é, há uns dias eu chorei com raiva de mim mesma, assim, porque Deus falou pra gente amar o próximo como a nós mesmos, mas eu tenho amado o outro mais do que a mim mesma. Então, para os outros, eu tenho que fazer tudo certinho, tudo perfeito, mas para mim qualquer coisa serve. E eu acho que por causa das minhas quedas é que eu venho me tratando assim e não estava me dando conta disso. Então, toda vez que eu tentava fazer coisas que me dignificavam, não ia para frente, porque hoje eu entendo que a culpa é que estava me dizendo que não, eu não merecia, que os outros é que mereciam o meu melhor e não Deus. Então, é bem isso que você falou, de se tratar como escrava, de me ver a partir das minhas quedas e não da redenção. Então, isso faz toda a diferença. Não é que eu mereço, é que Deus deu esse valor. Realmente não tinha valor, mas o Senhor é quem me dá esse valor. Então, por amor a Ele, eu vou fazer o que Ele quer, né? Para honrar a Ele. Fazer certo não porque eu mereço, mas para honrar a quem viu um valor que eu mesma não vejo. Muito obrigada. Você tem sido assim, foi muito necessário. Você é necessária, graças a Deus. Deus te mantém assim forte, sabe? Não te deixe desistir disso. E quando você confessa que você errou e por isso seu marido não está com você ainda hoje, assim, no projeto, a sua humildade faz muita diferença, sabe? Mas Deus vai te restituir, porque Deus te retribua todo o bem que você tem feito, não só a mim, mas a muita gente. Deus te retribua com restituição, assim, do seu marido a trabalhar na obra também, e tudo mais que você precisar. Em nome de Jesus. E, enfim, que Deus alcance, assim, as outras mulheres também, como me alcançou. E isso eu vou ter que fazer igual você falou no começo. Repetir, ruminar, até que faça parte de mim, porque a condenação sempre vem. E ela é sempre muito forte, né? Então, muito obrigada. É isso. Amém, amém. Que pão que compartilhou aqui, Letícia. Que pão que você compartilhou. Louvado seja Deus por isso. E minhas irmãs, a gente precisa aprender de uma vez por todas. Nossos erros não nos definem. Não nos definem. Ainda que eu errei ali com meu esposo, eu acredito que Deus redimiu ele. E que todo esse processo que eu tô passando também é dolorido, sim. Eu choro, sim, mas tudo isso faz parte da onde que Deus quer me fazer entender, trazer consciência, me trazer o conhecimento. E a partir dos meus erros, eu poder ensinar outras mulheres que estão começando agora. Você, a partir dos seus erros, isso tudo faz parte da missão de Deus. Isso tudo faz parte da missão de Deus. Então a gente tá chegando num nível aqui dessa mesa que a gente está entrando naquilo que o apóstolo Paulo fala assim, ó, eu aprendi a viver alegre e eu aprendi a viver triste, mas com satisfação na minha alma, porque eu sei a quem eu pertenço. Eu sei de qual missão eu faço parte. Então é sobre isso. É decidir. Eu vou decidir que eu acertando ou eu errando, eu fazendo ou não fazendo, eu pertenço àquele que é o Todo-Poderoso, aquele que tem tudo, que é soberano. Então, quando a gente passa a ter essa consciência, e eu vou falar para vocês, minhas irmãs, é igual a Letícia acabou de falar.
Ruminem, ruminem essa palavra. Peça para o Espírito Santo, para ele registrar isso dentro de você, dentro do seu coração. Sabe por quê? Porque aí quando a condenação vier, vai acontecer igual aconteceu comigo. Quando a condenação veio, o Espírito Santo me falou: Angelita, sai dessa. Sai disso daí, porque nenhuma condenação há sobre os que estão em Cristo Jesus. Confessa seu erro, confessa seu pecado. Só que agora, você já não está mais naquele estado que você estava lá em 2023. Eu já trabalhei em você 3 anos. E agora você já está pronta para provar, não para mim, nem para ninguém, mas para você mesma, que você consegue sair desse estado porque você é filha, você sabe o caminho. E minhas irmãs, eu vou falar para vocês, esse desafio, ele tá sendo o mais leve que eu tive de todos os meus desafios. O mais leve. Sem sentir fome, sem sentir compulsão, sem... E olha que eu tô passando por cada tribulação que tem coisas que eu não posso contar aqui para vocês, porque são coisas particulares de outras pessoas. Mas quando eu posso, eu conto. Mas eu vou falar para vocês que é coisa assim de arrancar os cabelos que se fosse a Angelita escrava, já tinha parado com o desafio e já tinha comido tudo enquanto é coisa. Mas saiba fazer os seus escapes. Saiba fazer os seus escapes. E não fica se culpando porque você está comendo suas dores, porque você está comendo as suas porque você está comendo as rejeições, porque você está comendo as coisas que não deram certo. Não se culpe por isso. Coloque essas dores tudo diante do Senhor. Tudo diante do Senhor. Ele é que vai libertar e curar. Só ele pode fazer isso. Mais ninguém. Amém? Um beijo grande para vocês. Amanhã a gente tá aqui às 7 da manhã de novo, se Deus assim nos permitir. Eu amo vocês. E olha, eu espero o comentário de vocês lá no grupo, como ontem, hein? Vão fazer esse grupo funcionar, minhas irmãs. É muito precioso o testemunho de vocês. É muito precioso. Vocês têm um valor intrínseco. E para essa mesa fazer sentido, para essa mesa fazer sentido, nós precisamos colocar lá o impacto que a palavra causa em nós. Confessar os nossos pecados. Amém? Ai, que linda. Tá falando tchau. Tchau, princesa. Um beijo, minhas irmãs. Deus abençoe. Fique na paz. Deus abençoe e até amanhã, se Deus assim nos permitir.